Oi, meu povo, tudo certinho aí? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu venho queimar a minha língua mais uma vez, porque a gente tá aqui no mundo pra isso, né? E aí eu venho falar, como já está no título do vídeo, sobre a minha experiência com alongamento de unhas em gel. Eu já tô aqui, ó, no vídeo vai aparecer outra decoração, né? Porque eu já fiz a manutenção, então eu já estou com outra, mas eu vim contar para vocês algumas curiosidades que eu não sabia, né? E aí no processo ali eu fui descobrindo e como foi a minha experiência e o que é que eu tenho achado sobre essas novas unhas alongadas. Bora lá? Para iniciar, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no meu canal que me ajuda demais. Bom, eu decidi fazer o alongamento porque eu venho gravando vídeos, né? Eu produzo conteúdo para a internet, seja aqui, seja no TikTok. E todas as vezes eu precisava me preocupar com as minhas unhas, elas precisavam estar alinhadas. Porque muitas vezes a gente está mostrando produto e eu sou uma pessoa que gesticulo muito, me comunico o tempo todo assim. Então, elas ficam aparentes, né? Então, eu tive essa preocupação. E também um pouco da vaidade, porque eu queria essa sensação de ter a unha pronta, tipo assim, a minha unha tá feita, então não tenho um evento, só vou me arrumar, vou arrumar o resto, mas a unha já tá pronta, tá feita. E o fato de que eu queria alongá-las, eu acho as unhas mais longuinhas extremamente femininas. Aqui, ó, já está saindo. Spoiler, isso aqui é maquiagem, tudo bem. Mas deixa eu mostrar do lado de cá. Então, elas estão mais alongadas do que a minha unha normal, né? Em dado momento dá pra perceber qual é a minha unha mesmo aqui. Não sei se aqui na câmera, ó. Essa parte aqui, ó, é a minha unha mesmo, que ela está crescendo maravilhosamente, porque tem uma camada em cima e aí não tá, né? Tendo atrito direto com ela. E aí por isso não estão quebrando, mas as minhas unhas são quebradiças e frágeis. E eu já tomei vitamina, já tenho uma alimentação balanceada, saudável e mesmo assim eu tenho essa dificuldade. Uma das coisas que eu mais percebo é que quando eu consumo leite, as minhas unhas elas ficavam fortes e resistentes. Mas eu não posso consumir leite porque sou intolerante. Então, todas as vezes que eu me mantia ali desobediente com a intolerância, consumindo leite, minhas unhas estavam perfeitas, crescidas e plenas. Mas aí, se eu não mantivesse, e obviamente não tem como manter, porque, né, é uma comunicação frequente com o vaso e estufamento, desconfortos, enfim, então não dava para manter o consumo de leite só por conta das unhas. Eu nem sei se isso tem alguma ligação realmente, mas eu percebia isso comigo. E aí o que aconteceu? Eu tinha muito medo de fazer os alongamentos por conta da exposição na, naquelas maquininhas com laser, né? Com aquela luz infravermelha? Acho que é isso que fala. Enfim, por conta dos índices, né, altos de câncer de pele e a exposição, né, todo mês, frequentemente, né, a cada 20 dias, me fez ter medo, né? Eu tenho medo desses procedimentos atualizados que envolvem muitas coisas assim, porque sabemos que existem excessos que não são saudáveis. Porém, passei por cima de tudo isso e me rendi, fiz. Já peguei diquinhas de passar protetor solar em toda a mão, né? Quando for fazer o processo para manter aí essa proteção. É como se a gente estivesse exposta ao sol mesmo. É uma luz que agride a pele. Então, tenho mantido isso e agora eu vou contar para vocês, né? Vou trazer imagens também de como é que foi o processo. Primeiro, ela faz todo o lixamento da sua unha. Então, se você tiver com esmalte, ela remove e ela lixa e deixa bem curtinha mesmo, bem próxima mesmo à sua carne, para poder aderir melhor o gel. No meu caso, eu fiz alongamentos com gel, tá? Mas existe também a fibra de vidro.
E aí ela passa alguns produtinhos que auxiliam, né? Ela até falou o nome, mas eu não lembro perfeitamente, mas que auxiliam a aderência desse gel na sua unha. Então é uma preparação, né, para receber o produto. E aí logo depois ela faz a aplicação, no meu caso foi com a técnica do molde F1. Então ela faz a aplicação com o molde e aí ela vai primeiro ela faz a procura, né, o tamanho certinho de cada unha e depois ela aplica o gel e aí existe um processo de secagem, é o gel primeiro no molde e aí seca com a outra luzinha, aí depois vem para sua unha e aí seca novamente e aí depois que faz toda a mão, você insere ela numa cabinezinha, né, numa maquinazinha com um LED, né, com uma luz, e fica ali por um tempinho. Assim que você coloca, você sente esquentar um pouco, mas aí é bem rápido, depois alivia, você não sente desconfortos, mas eu senti esquentar e isso me assustou. Aí depois você retira, devolve e ela passa pelo processo de polimento, né? E para manter uma unha uniforme e também para definir ali o formato que você escolheu. A princípio, na minha primeira unha, eu queria no formato almond, né, de amêndoa. Acho lindo e delicado. Senti que a ponta não ficou tão, ficou mais para redonda do que para o almond, mas eu achei linda e super delicada. Já já eu mostro o resultado para vocês. E aí a gente passa para outra mão, faz o mesmo processo. E aí lixa, gente, é muito, muito, muito bom. A profissional que fez a minha unha, ela conta que muitos clientes têm alergia, né? Porque é muito pó mesmo que sai. Então, normalmente eles fornecem máscaras para que você consiga terminar todo o processo. E aí tem uma cabinezinha que você apoia a sua mão, que nesse processo de polimento, né, e de lixamento, esse pó ele fica todo nessa cabinezinha ali, porque acaba fazendo muita sujeira, né, realmente. E aí, por fim, ela finaliza com a esmaltação, que no meu caso eu não esmaltei, né, eu fiz só detalhes, né, daquela vez nas unhas. E aí, quando você utiliza a esmaltação em gel, depois de passar o esmalte, você retorna para a cabine para selar e depois finaliza o processo. Considerações em relação a isso. Uma das principais queixas que eu tenho em qualquer situação de manicure é que as minhas cutículas elas são muito fininhas, muito fininhas. Então, se a profissional é aquela profissional com sede de limpar e de cavar aquela unha, ela vai me machucar. Então, acontece isso. Então, sempre que eu vou para uma profissional nova, eu aviso. Eu já tive a experiência de bons profissionais que eu falava e, tipo, saí de lá sem nenhuma queixa. Mas já tive também infelizes experiências. Nesse caso, eu não tive processo com a cutilagem, deu tudo certo, mas o processo de polimento com aquele motorzinho me machucou, porque ele retira, né, todos os excessos de pelo aqui também, ou de pele aqui nas laterais, e, e faz o polimento da unha mesmo para ficar, né, bem, bem rente, bem bonitinho, bem próximo mesmo ao natural. E aí, essa insistência, chegava uma hora que, tipo assim, eu sentia que dava umas pegadinhas, sabe? Mas eu não tinha noção de que aquilo estaria machucando de fato a minha unha. Então, machucou, né? Então, no final, dá até pra ver aí nas imagens, vocês vão ver que algumas unhas acabam feridas, de fato. Mas no processo lá, ela passa um produtinho que é secante e, tipo assim, quando fere a minha unha, sangra, tipo, ininterruptamente. Demora muito para você conseguir estancar. Mas esse produtinho me surpreendeu positivamente. Realmente, você passa e você sente que ele estanca rapidinho. Então, eu tive, em relação a isso, ao polimento, essa experiência negativa. Agora, na segunda vez que eu fui, eu saí apenas com essa unha aqui machucadinha, já não tá mais, porque já tem quase 10 dias que eu fiz, então já cicatrizou. Mas as demais não estavam, então eu já saí com a experiência melhor, mais positiva. Quando você retorna, você passa para o processo de manutenção e não mais de aplicação. Então existem a esmaltação em gel,
a aplicação, né, o alongamento em gel e a manutenção. Quando você vai realizar a manutenção das suas unhas, eu achava que toda a pintura do esmalte ficaria tipo para sempre, não sairia como foi a primeira experiência. Mas não. Quando você vai fazer o procedimento, né? No meu caso foi a manutenção, mas se você for fazer a aplicação, o alongamento, o valor do alongamento é um, o valor da esmaltação é outro. Então, no meu caso, eu fui fazer a manutenção, o valor foi da manutenção. Caso eu fizesse a esmaltação em gel também, caso eu quisesse também, então era mais um valor acrescido. O valor da manutenção, ela cobre somente esmaltação normal, não esmaltação em gel. Então, foi isso. Eu não sei se esse é o procedimento em todos os locais, mas no meu caso foi. Então eu fiquei assim, meu Deus, mas estava tão linda, já estava tão pronta que tipo, eu não ia tirar tudo para poder fazer novamente. Então deixei, mas a próxima vez eu já sei como é que funciona. Outro ponto que eu gostaria de abordar é que você não pode demorar tanto para fazer a manutenção. Por quê? Ela tem uma película, né, em cima da sua própria unha. Então, quanto mais tempo você deixa sem fazer manutenção, podem ocorrer infiltrações. A minha primeira experiência, eu tive duas quedas de unha, né? E aí minha unha virou e, tipo, ardeu muito, e aí eu perdi essa unha. E a outra, ela foi abrindo nas laterais, mas eu já tinha muito tempo, eu já tinha quase 30 dias, né? Eu fui fazer a manutenção com 29 dias, por conta mesmo de falta de organização, da gestão do meu tempo, e acabei ficando tanto tempo assim. Então, eu voltei para manutenção com menos duas unhas. Mas elas explicaram que pode ocorrer o processo de infiltração, né, de bactérias, não ter como sair, e aí criar fungos. Eu não tinha tido nenhuma experiência, não tinha visto nem ouvido ninguém falar sobre isso até então. Porém, no dia que eu fui fazer a minha manutenção, uma amiga apareceu lá desesperada no mesmo dia, pedindo para que a moça fizesse remoção das unhas delas que já estavam com 27 dias, eu acho, não lembro exatamente quanto tempo, sem manutenção e estavam duas com fungos já. Então ela estava desesperada, remove aqui, por favor. E a moça já estava fechando o estabelecimento, mas aí socorreu ela rapidinho e removeu por conta, né, desse tempo que ela ficou ali sem fazer a manutenção. Serviu de exemplo claríssimo que eu não posso me submeter e aguardar tanto tempo. Confesso que quando eu tive a ideia de fazer, eu imaginava que eu ia fazer a cada uma vez no mês, tá? Tipo, eu falei assim, meu Deus, de que é de fato, mas tipo, a cada 20, 25 dias. Eu pensei, não, a cada 30 dias eu vou lá e faço e tá pronta, com as unhas prontas. Mas não é tão assim. Eu tava fazendo as contas e no final não foi tão econômico. Eu achei que seria mais barato, né? Eu custear uma vez a cada 20 dias um alongamento do que a cada semana ir no manicure fazer as minhas unhas. Mas, por exemplo, aqui eu paguei 140 numa promoção, mas o valor normal acho que é 150 ou 170 do alongamento, né? Das unhas. E para a manutenção, R$ 100. Então, eu dividi isso por 4, por exemplo, que aqui um pé e mão é R$ 40 aqui na minha região. Então, vai sair mais ou menos o mesmo valor. Só o alongamento e a manutenção é 150 ou R$ 100, né? Então, eu fazendo meu pé, aí já vai para a manutenção 125 e para o alongamento 175, R$ 180. Então, basicamente, vai dar no mesmo, no final das contas. Por enquanto, eu estou gostando. Eu estou avaliando a possibilidade de trocar, já que eu estou vendo que as minhas unhas são enormes, do alongamento para a esmaltação em gel, porque aí vai me trazer o efeito de unha pronta sempre, mas vai retirar, né, essa película aqui, essa camada de alongamento, para ver se dá certo. Não sei, né, se daria certo, porque por mais que eu faça a esmaltação, como as minhas unhas são frágeis, eu tenho medo delas quebrarem e aí não surtiu o mesmo efeito. Mas é isso.
Essas são as curiosidades que eu trouxe para vocês que ainda não conhecem, né, esse procedimento. Essa tem sido a minha experiência. Eu voltei, né, após 29 dias, aí eu fiz nova esmaltação, né, fiz uma manutenção. Esse eu achei lindo, peguei inspiração no Pinterest. Estou amando a experiência, né, com algumas ressalvas, claro, mas vamos ver se os próximos serão manutenção ou serão esmaltação em gel. E aí me conte, deixa aqui nos comentários qual é a sua experiência. Tem gente que fica com isso aqui bem grosso, ó, mas as meninas fazem o polimento bonitinho, direitinho. Então não fica aquela camada super grossa, tá vendo? Achei que ficaram unhas naturais e bem semelhantes às minhas, só que compridas, né? É isso, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam nesse canal, por favor, que me ajuda demais. Comentem aqui, porque o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, é interessante, pode ser também para todas as outras pessoas, então ele vai encaminhar para mais pessoas. Combinado? Um cheiro. Tchau, tchau.